Bom, agora vamos para o exemplo 1 para aplicar esses conceitos de elipse. Antes de fazer esse exemplo, vamos ver que a gente tem somente as duas possibilidades. A gente está trabalhando aqui somente com elipses centradas na origem, ou na horizontal ou na vertical, ou seja, com focos no eixo x ou com focos no eixo y. A equação reduzida da elipse com focos no eixo x é dada dessa forma aqui, ó, certo? Aqui vai estar o A, aqui vai estar o B. E aí, então aqui é eixo x, certo? E aqui, eixo y, só inverte o a e o b, ou seja, aqui eu vou ter x ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado, igual a 1. Em ambos os casos, vale a relação do triângulo fundamental, que é a mesma para os dois casos, ou seja, essa relação vale para esse caso e para esse caso. É isso que a gente precisa saber trabalhar. Qual é o macete para trabalhar com elipse, ou seja, conciliar a parte geométrica com a parte algébrica e fazer toda a representação? Primeira coisa, identificar os parâmetros. Quem são os parâmetros? A, B e C. Identificar quais números são esses nesse contexto. Quem é A, quem é B e quem é C, certo? Esse é o primeiro ponto. Com isso eu já consigo equacionar. Segundo ponto é descobrir onde estão os focos. Se os focos estão sobre o eixo X ou estão sobre o eixo Y. E quem vai determinar onde estão os focos, em qual eixo, vai ser as informações que o enunciado nos dá, beleza? Então, bora lá. O caso é identificar se a gente está aqui ou se a gente está aqui. Bora lá. Olha só, o exemplo diz o seguinte. Escreva a equação reduzida, obtenha os vértices e esboce o gráfico da elipse desses focos, nessas coordenadas que são dadas aqui, e o eixo maior medindo 12. Vamos interpretar isso. Primeira coisa, identificar os parâmetros, que são A, B e C. Depois que identificar os parâmetros, a gente vê onde estão os focos. Então, bora lá. Depois a gente faz a representação. Temos que... Quais são os parâmetros que a gente já identifica nesse enunciado? Primeira coisa, aqui estão os focos. E os focos se correspondem com o parâmetro C. Ó. Aqui é C0, certo? Na verdade, menos C0, e aqui vai ser C0. Logo, C é igual a 4, beleza? Então, o parâmetro C a gente já conhece. Se eu conheço dois parâmetros, eu já obtenho o terceiro através dessa relação, né? Então, o que a gente vai fazer? C eu já conheço. O eixo maior é o comprimento do segmento A1 a 2, que diz respeito aos vértices A1 e A2. O eixo maior, pelo enunciado por hipótese, mede 12. Como o eixo maior mede 2 vezes A, 2 vezes A é igual a 12, logo A vai ser igual a 6. Então, o parâmetro A é 6, certo? E o parâmetro C é 4. Se eu conheço esses dois parâmetros, eu aplico a relação do triângulo fundamental e acho o parâmetro B, para poder equacionar essa elipse. Então, assim, olha só, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Eu quero achar o B. Então, aqui, B ao quadrado vai ser igual a ao quadrado, que é 36, menos C ao quadrado, que é 16, certo? Isso aqui vai dar 36 menos 16, aqui vai dar 20. Logo, B ao quadrado é 20. Desse modo, como B é positivo, vai dar raiz de 20. Ou seja, já achei o terceiro parâmetro. Bom, achando o terceiro parâmetro, agora para fazer representação geométrica, eu tenho que fazer um uso da calculadora para ver quanto vai dar isso aqui aproximadamente. A raiz de 20 eu já fiz, dá 4,5 aproximadamente. Esse é um valor aproximado que serve só para representação geométrica. O valor exato de B é esse aqui, certo? E aí a gente consegue agora, identificando os parâmetros, chegar até a equação reduzida, certo? Para saber qual equação reduzida a gente tem, essa ou essa, a gente precisa saber se ela está sobre o eixo x ou y. E o enunciado sempre vai nos dar informações suficientes para isso. Como a gente vai perceber aqui, ó, essa informação aqui, as coordenadas dos focos. Por quê? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Se o foco 2, por exemplo, tem coordenada 4, 0, significa que esse foco está sobre o eixo x. Ou seja, esse é um caso de elipse na horizontal com focos sobre o eixo x. Ou seja, a equação que a gente vai usar é dessa forma aqui. Ó. Aqui está o A e aqui está o B, certo? Essa é a sacada. A é sempre maior que B, isso é importante. Assim, logo, olha só, a equação reduzida
da elipse é. Aí a gente pega ela dessa forma, o a aqui e o b aqui. Então vai ser x ao quadrado sobre a ao quadrado, que no caso é 6, então vai dar sobre 36, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, que no caso vai ser raiz de 20 ao quadrado, que vai dar 20. Tudo isso igual a 1. Essa aqui é a equação reduzida dessa elipse, certo? A gente ainda tem que fazer a interpretação geométrica dela, né? Então agora o que a gente faz? A equação reduzida já está dada, vamos fazer a interpretação geométrica e depois a gente dá as coordenadas dos vértices, certo? A gente pode seguir nessa linha que fica mais fácil toda a representação. Então vamos para a representação geométrica. Eu já sei que essa é uma elipse com focos no eixo x. Focos no eixo x, certo? Bom, vamos para a identificação dos vértices. Primeira coisa, aqui estão os focos, então já posso representar. Uma coisa que é importante, eu estou fazendo esse sistema de coordenadas, eixo x e y, eu já fixo uma escala de maneira conveniente aos valores. Ó. A igual a 6, C igual a 4, B igual a 4,5. Se eu tivesse pegado uma escala maior aqui, esse desenho ia ficar muito grande. Então, por conveniência, eu peguei essa escala onde a unidade de medida é meio centímetro, beleza? Então, bora lá. Primeira coisa, os focos, onde vai estar? O foco 1, menos 4, 0. 1, 2, 3, 4, aqui vai estar o foco 1, certo? Foco 2, 4, 0. 1, 2, 3, 4, aqui vai estar o foco 2, certo? Aqui estão os focos. O eixo maior acompanha os focos, ou seja, a 1 e a 2 vão estar sobre o eixo x, porque esse cara aqui é o A. Onde vão estar a 1 e a 2? Bora lá. O A mede 6. Então vai estar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vai estar o A1. Esse é um vértice, que é a interseção da curva com o eixo. E o A2 vai estar aqui, ó, 6. Certo? Aqui estão A1 e A2. E B1 e B2 seguem essa constante B, que é 4,5. Então, um vai estar aqui em cima e o outro aqui embaixo. 1, 2, 3, 4,5. Aqui estaria o B1, certo? No caso. E o B2 lá em cima. A gente segue sempre essa ordem, mas se você inverter A1 com A2, aqui não tem problema. O que não pode inverter é o A com o B. E aqui estaria 1, 2, 3, 4,5. Aqui estaria o B2. Ou seja, isso já nos dá a estimativa dessa elipse, porque esses pontos, os vértices, são a interseção dela com os eixos. E a partir daí a gente faz a representação. Você pode fazer aqui usando a cordinha? Posso, mas aí às vezes dá trabalho, porque você segura aqui, dá um pouco de dificuldade, né? Então assim, aí ó, poderia fazer, ó, seria uma coisa mais ou menos assim. Às vezes dá algum erro, então eu vou fazer mais no rascunho, né? O importante não é a perfeição do desenho, e sim a interpretação e relação entre o geométrico e o algébrico. Essa elipse ficaria mais ou menos aqui, é um esboço, não é necessário perfeição computacional nesse caso. Então aqui a gente faz o eixo de baixo, aqui é só um esboço do formato, da forma dessa elipse. Aqui seria a outra interseção com o vértice e aqui a outra. A gente faz um rascunho aqui, ou seja, o gráfico dessa elipse ficaria mais ou menos dessa forma aqui, beleza? Bom, aqui seria um esboço do gráfico dessa elipse, ela teria esse formato, cuja equação reduzida é essa. Aí você pode perguntar onde está o triângulo fundamental, né? Que é o A ao quadrado igual a B ao quadrado C ao quadrado. Essa constante aqui mede C, certo? Que é a constante da distância focal. Essa constante mede C. Aqui mede B, né? Aqui mede B. Deixa eu reforçar aqui. Aqui mede C. E aqui vai medir A. E aqui vai medir A. E aqui é um ângulo reto. Esse é o triângulo fundamental que corresponde a essa relação aqui. Pronto, aqui a gente já tem a equação reduzida e também já tem o esboço do gráfico. O que ele pediu mais são as coordenadas dos vértices. E aí a gente fecha, né, com as coordenadas dos vértices, onde, olha só, os vértices são A1 e A2. Quais são as coordenadas do ponto A1? Vai ser -6 e 0,
6 aqui corresponde à constante A, né, o parâmetro A, e a 2 vai ser 6, 0. 6, 0. Esses são os dois vértices A1 e A2. E os outros vértices são B1, que vai ser 0, menos B, que seria menos raiz de 20. Nesse caso aqui, você coloca o raiz de 20 negativo. Por quê? Se você colocar menos 4,5, esse não é o valor exato das coordenadas, esse é um valor aproximado. O valor aproximado só serve para representação geométrica. Algebricamente, ele não dá o valor exato. Se for plotar isso computacionalmente, vai dar diferença, né? E aqui, B2 vai ser de coordenada 0, raiz de 20. Beleza? Esses são os vértices e aqui a gente tem a representação desse caso. No próximo exemplo, a gente vai ver um caso diferente, onde o enunciado é diferente, para a gente fazer mais uma aplicação sobre a elipse. O importante frisar é que nesse curso a gente está vendo somente as elipses centradas na origem, né? A gente não tem a translação dessa elipse, que são equações mais complexas, e não tem a rotação. Então a gente só tem a elipse horizontal, que é essa, centrada na origem, e a gente também vai ver a elipse vertical, no próximo exemplo, também centrada na origem, certo?